pensou em adotar uma criança? Muitas pessoas que responderam sim à pergunta provavelmente conhecem bem os entraves legais para dar um lar a um filho não biológico. As estatísticas mostram muitas crianças na fila, assim como um número considerável de interessados. Para ambos os lados, o denominador comum é o da espera. Para analisar os motivos dessa morosidade na adoção, o Ideias e Debates de hoje recebe a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Seja mais uma vez bem-vinda, deputada. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, desejo um ano cheio de saúde para todos. Recebemos também o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Sávio Bittencourt. Dr. Sávio, seja muito bem-vindo também à Rede Alesp. A honra é toda minha encontrá-los aqui para esse debate. Muito obrigado pelo convite. Recebemos também o especialista em estatísticas aplicadas ao direito, a chamada jurimetria, o Júlio Trescente. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, estou à disposição. Feliz ano novo a todos. Eu queria começar com a deputada Janaína, perguntando, contextualizando as pessoas, por que a senhora escolheu tratar da adoção como uma das defesas do seu mandato? Bom, primeiro eu queria agradecer a Melissa pelo empenho na pauta, agradecer também ao doutor Júlio e doutor Sávio por aceitarem esse convite. Eu levantei essa questão aqui na Assembleia porque eu percebi que muitos eventos são feitos estimulando a adoção tardia e a adoção de crianças, adolescentes com deficiência, o que é muito positivo, mas pouquíssimos são os eventos que perguntam por que nós permitimos que as crianças envelheçam nas instituições ou em famílias provisórias. E quando eu levantei essa pauta, muitos atores, né, do processo de adoção se incomodaram porque receberam essa demanda, essa discussão, como sendo uma crítica ao Sistema Nacional de Adoção, uma crítica, vamos dizer assim, destrutiva e não construtiva. Muitos, inclusive, disseram que eu estaria criando um falso problema, porque não haveria bebês. E aí eu quero deixar claro que bebês não necessariamente são recém-nascidos, podem ser crianças com 1, 2, 3 anos, institucionalizados ou em famílias acolhedoras, que são, por princípio, famílias provisórias. E a experiência que eu tenho, conversando com quem está na ponta, verificando quem está na ponta, não é essa, ouvindo, né? Fiz várias audiências públicas, e eu identifiquei, respeitosamente, uma insistência desses atores que estão na ponta em manter a criança com a família biológica, mesmo quando a família biológica não quer a criança, né? Um comportamento, por exemplo, da Defensoria Pública de interpor reiterados recursos para insistir na manutenção ou na devolução de uma criança para a mãe biológica, não raras vezes uma mãe com dependência de drogas, uma mãe que já expressou o desejo de não ficar com a criança, e esses muitos recursos procrastinatórios, né, findam por prejudicar as crianças que envelhecem. É óbvio que eu tenho que utilizar esse termo envelhecem entre aspas, porque é um envelhecer, né, de 1 para 4, 5 anos, mas que já prejudicam muito as chances de adoção dessas crianças, né? E aí, fazendo os meus estudos sobre a pauta, encontrei a referência ao trabalho do Dr. Júlio, que não é do mundo do direito, é do mundo da estatística, e talvez consiga enxergar com outros olhos, né? Algo que nós temos um pouco de preconceito para ainda ver, nós que estamos mergulhados, né, no campo do direito. E encontrei um texto muito importante do doutor Luiz Carlos Barros Figueiredo, que é desembargador, e que reverenciou também o trabalho do doutor Sávio. E é por isso que eu estou tão feliz de ter conseguido reunir, né, esses nossos entrevistados de hoje. Eu considero que eles são os entrevistados e eu sou agraciada com esta oportunidade, porque eu tenho apanhado bastante só por levantar a questão, né? E eu penso o seguinte, nós, cidadãos, podemos estar certos ou errados,
mas não podemos ser cerceados nessa iniciativa de debater, né, e de ouvir algo um pouco diferente do que é admitido como verdade pelo status quo. Então, meu muito obrigado para ambos. E eu quero ouvi-los. Estou ansiosa para ouvi-los. Então, gostaria de começar perguntando para o Dr. Sávio, que tem essa experiência na área, já na prática, né, como promotor. Eu queria que o senhor falasse como é que é o processo de adoção e quanto tempo médio entre a decisão de adotar, doutor, e efetivamente receber esse filho, dizer, eu tenho, fulano é meu filho. Olha, quem responder exatamente essa pergunta estará mentindo. Olha que eu não sou especialista nesse prazo, né? É o Júlio, não sou eu. Mas, de qualquer forma, nós temos contingências muitas no processo de adoção, e o processo de adoção talvez não seja o mais complicado. O mais complicado é dar à criança a condição de adotabilidade. E onde a coisa pega é no pré-processo, é no tratamento da criança institucionalizada. Infelizmente, no Brasil, há uma verdadeira adotofobia. Se fala tanto em fobias no Brasil, homofobia, né? Mas a adotofobia é aquele sentimento de que a adoção é um mal para a criança e que a recuperação da família de origem é um objetivo socialmente eleito como verdade absoluta. E é óbvio, nenhum operador do direito, aliás, ninguém em sã consciência quer tirar filho de uma família que é amável, uma família que tem condição afetiva de amar, e o afeto não é o afeto declarado, porque a declaração de afeto não muda a vida das pessoas. O afeto que vale para o processo de adoção, que vale para o processo de direito de família, que vale para o processo de direito da criança, é um afeto que se transforma em cuidado, porque ele é materialmente tangível. Eu consigo perceber o cuidado. E o cuidado é, digamos, o afeto em movimento. É o corpo de delito do afeto. Eu consigo comprovar o afeto quando um adulto para a vida dele para cuidar de uma criança, quando ele se importa com a criança. Então, o que nós estamos procurando aqui são soluções de afeto para a criança e não soluções biológicas para a criança, para que nós não tenhamos o desprazer de voltar ao direito pré-nazismo, né? Em que nós teríamos aí uma forte vinculação consanguínea como quase eugenista. Então, nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de seres de afeto, que somos nós, seres humanos. E todos nós fomos adotados por alguém, inclusive pelos nossos pais biológicos. Porque, na grande maioria dos casos, combina. Aquele que nos tem biologicamente também tem responsabilidade de cumprir suas obrigações como pai e como mãe. E, portanto, nos dão afeto e nos dão cuidado, e nós somos, então, agraciados com essa oportunidade. E quando isso não funciona por vários motivos que são dos problemas da vida dos adultos, e nós não podemos colocar na conta da pobreza o abandono de criança ou o maltrato à criança, porque 99% dos pobres de São Paulo, do Brasil, terão seus filhos consigo e lutarão contra a falta de políticas públicas e todas as dificuldades, mas terão seus filhos consigo porque os amam e conseguem transformar esse sentimento em responsabilidade concreta. Agora, para uma porcentagem infinitamente pequena de pessoas que não têm essa condição, nós criamos inúmeras teorias para a manutenção dessa criança na família biológica, como se adotar fosse um Robin Hood, né? Ao contrário, roubar a criança de família pobre para colocar na família rica. E, na verdade, não é isso. A adoção é a assunção de uma paternidade socioafetiva, de um amor de verdade, que não perde qualidade afetiva, que não perde qualidade emocional para o vínculo biológico. Então, portanto, nós temos que ter, em relação à criança institucionalizada, em relação à família que maltrata, a família que se vicia sexualmente ou que permite a serviço sexual, a família que agride, a família que demonstra essa incapacidade de assumir as suas responsabilidades parentais, de assumir o seu poder familiar, nós temos que encontrar soluções que privilegiam o principal sujeito de direito dessas relações, que é a criança. Então, se nós partirmos desse pressuposto, seria mais fácil de instituir o poder familiar dessas famílias e colocar essas crianças antes que elas fossem traumatizadas. Mas nós fazemos uma conta muito covarde, deputado. Nós botamos culpa nos adotantes brasileiros de serem culpados por os abrigos estarem cheios. E dizemos, eles querem crianças tenras, crianças de pouca idade. Isso não deixa de ser parcialmente verdade.
né? Mas aonde há os grupos de apoio à adoção, nós notamos que o perfil do adotante brasileiro muda, avança para as chamadas adoções necessárias. Mas nós não temos direito, em função disso, de traumatizar as crianças com uma institucionalização alongada que é comprovada por toda a bibliografia de psicologia como um crime cometido contra a criança, contra a sua segurança emocional, contra a sua evolução, contra a sua saúde mental e física, independentemente da qualidade do abrigo que a receba, da instituição que a receba. Então, portanto, o que nós estamos tratando aqui é de colocar a criança no seu lugar de principal sujeito de direitos dessas relações e não no objeto a ser debatido, a ser disputado por adotantes e por família biológica. E se nós conseguirmos finalmente mudar esse paradigma, talvez nós tenhamos uma aceleração nesse processo e a consideração que muitos recursos são recursos deletérios, são recursos feitos para procrastinar o processo, de pais que não são citados nem por eles, são citados por edital, são reféns, e que se eventualmente o recurso for bem sucedido no sentido de devolver para os pais, alguém vai ter que ficar com a criança porque ela não vai ter nem adotantes, nem pais biológicos. É quase uma piada de mau gosto que nós estamos vivendo, em nome, com uma frieza de quem mata moribundos depois no campo de trabalho, dizer, não, esse é meu papel, eu tenho que recorrer até o fim porque é um direito. Nem no processo criminal, professora, e a senhora é uma estudiosa, a senhora é uma estudiosa do direito e do direito constitucional, nem no processo criminal a defensoria recorre tanto. Muitas vezes ela se satisfaz com uma determinada pena que foi uma condenação, mas que atendeu várias dos reclames da defesa no processo, né? E aqui, nesse caso concreto, nós transformamos a destituição do poder familiar num crime da mãe biológica e no julgamento da mãe biológica. E não é disso que se trata, é o direito da criança que tem que ser reconhecido. Nossa, perfeito. Sim, eu acho que a deputada concorda comigo que foram colocações absolutamente técnicas e sensíveis à questão que é muito maior do que o que a gente fala nas letras frias da lei, né? São crianças que a gente está falando. Não, e assim, a ponderação do doutor Sávio é importante por quê? Porque o que eu tenho ouvido desde o momento que eu tive a ousadia de levantar essa pauta foi o seguinte: a senhora está querendo arrumar filhos para pais que não têm filhos. A senhora está instrumentalizando as crianças. Eu falei, não, é o contrário. Eu estou querendo encontrar lares amorosos para crianças que têm todo o direito a esses lares. Então, existe uma distorção, né, da ideia do melhor interesse das crianças, né? Por isso que eu agradeço essa manifestação tão clara que traz o doutor Sávio, porque isso desmistifica um discurso politicamente correto que é muito difícil de enfrentar, porque eles são muito hábeis, né, ao manipular essas terminologias. Então, é por isso que é muito importante esse depoimento. Mas não quero roubar o espaço dos nossos entrevistados. Júlio, a gerimetria tem sido muito usada para direcionar melhor as decisões e para a escolha de caminhos em processos jurídicos. Mas tratando especificamente dos casos de adoção, quais foram as análises que o seu estudo mostrou? A gerimetria apontou para a existência de entraves legais para agilizar o andamento desses processos? A gente pode lembrar aqui que o seu estudo não é tão recente, mas ele é muito contundente. Ele mostra muito bem essa história da adoção aqui no Brasil. Fala um pouco para a gente, por favor. Legal, obrigado. Bom, eu faço parte da Associação Brasileira de Jurimetria, que ela é uma entidade sem fins lucrativos que faz pesquisas na área do direito, justamente para promover melhores políticas públicas e administração dos tribunais. E essa é uma pesquisa que ela foi contratada lá, como você bem colocou, em 2012 pelo Conselho Nacional de Justiça, através de um edital de pesquisa, e a ABJ fez parte dela. E o nosso principal foco foi investigar os gargalos no sistema de adoção que poderiam ser solucionados eventualmente com soluções mais simples ou que pudessem ser, pelo menos, identificadas. A gente começou o nosso estudo através do Cadastro Nacional de Adoção, que é um cadastro do Conselho Nacional de Justiça, e também do Cadastro Nacional de Crianças em Abrigos, que também faz parte do Conselho Nacional de Justiça. E a gente estava estudando nesse CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção,
o perfil das idades das crianças disponíveis para adoção e também o perfil que os pretendentes aceitam adotar. E a primeira coisa que a gente identifica é o que todos nós sabemos, que a proporção de idades das crianças que estão disponíveis para adoção, ela é diferente da proporção das idades das crianças que estão do que as pessoas querem adotar. No entanto, eu acho que o que é mais importante desse primeiro levantamento foi que a gente identificou que não só as crianças que estavam disponíveis para adoção, elas tinham idades avançadas, como elas já chegavam no cadastro com idades avançadas, no que a gente chama de zona de inadotabilidade, que é uma zona que é muito difícil de conseguir, da criança conseguir ser adotada. E esse fato dela chegar tarde no cadastro geralmente estava ligada ao que já foi comentado aqui também pelo Dr. Sávio, que é a questão do processo da destituição do poder familiar demorar muito tempo. E a destituição do poder familiar, o que ela faz, na verdade, é empurrar as crianças que estão numa zona adotável, digamos assim, até chegar numa idade que ela não vai mais conseguir ser adotada, o que é uma realidade muito triste, né? Porque às vezes a gente está procurando basicamente seguir o devido processo legal, esgotar todas as formas de citação, por exemplo, fazer recursos, coisas assim, fazendo com que o processo se estenda, e quem está perdendo, na verdade, é a criança. Então, o nosso estudo, a partir desse momento que a gente identificou esse problema, a gente se debruçou em cima dos tempos dos processos, principalmente os relacionados à destituição do poder familiar, e o que a gente identificou é que existiam alguns possíveis gargalos que poderiam ser otimizados. Por exemplo, a fase de citação, que tinha alguns problemas na lei de adoção que poderiam ser resolvidos, sempre, como o Dr. Sávio também colocou, da supremacia dos interesses da criança, né? Acima, muitas vezes, da supremacia do direito processual, digamos assim. Então, a gente fez algumas sugestões, mais de 10 sugestões, na verdade, fazendo uma análise de direito comparado também, e também dos próprios dados que a gente observou na pesquisa, que, se eu não me engano, teve dados de mais de 5 tribunais de justiça estadual no Brasil. E, bom, felizmente, algumas dessas sugestões elas foram seguidas, e algumas das sugestões que estão no nosso relatório também fazem parte da mudança que ocorreu em 2017, né, na lei de adoção que foi alterada. Então, essa que é mais ou menos a história do nosso estudo. Apesar dele ser antigo, o racional dele ainda é bastante recente, né? E com certeza o problema da adoção que a gente precisa resolver é essa parte do antes mesmo, como o Dr. Sávio colocou, e isso ficou bastante evidente na pesquisa. Tem umas outras coisas também, mas aí eu convido todos a acessarem o estudo, porque ele é bastante extenso, e eu aproveitar para agradecer por todo mundo que fez parte dessa pesquisa, que foi realmente um trabalho muito legal que a gente fez. E provavelmente bem árduo, com certeza, porque é realmente um estudo bem profundo. Deputada, a senhora, desde o começo, a senhora fala da questão dos bebês, a senhora levanta essa questão dos bebês que, como a senhora disse, entre aspas, eles podem envelhecer no sistema. Mas o Júlio levantou uma questão que eu acho que é bem interessante da gente debater aí, que é da demora da destituição do pátrio poder, né? E aí, assim, também é uma outra questão muito delicada aí, o que pode colocar as crianças no sistema de uma maneira tardia, ou seja, essa criança ela poderia já ter agilizado o processo até psicologicamente, mas ela acaba demorando ou para entrar no sistema ou para sair do sistema. E aí eu queria saber se a senhora acha que esse regramento tem que ser alterado de alguma forma para melhorar para os pais e para as crianças. Então, eu acho que é justamente isso que eu estou falando desde o princípio. Nos eventos que eu organizei, eu dizia para os participantes,
os bebês estão envelhecendo nas instituições. E a resposta que eu recebia era: a senhora está errada, não tem bebês para serem adotados, porque os bebês que chegam são imediatamente adotados. O que essas pessoas queriam dizer com isso? Bebês disponíveis para adoção. Só que esses bebês estão nos abrigos, esperando um processo que não termina, né, de destituição, para que eles fiquem disponíveis para adoção. Então, talvez seja isso que eu esteja tentando explicar e as pessoas não queiram compreender. Os bebês estão institucionalizados, as crianças pequenininhas, ou como o Júlio diz, as adotáveis, né, mais facilmente adotáveis, estão institucionalizadas, aguardando um processo sabidamente, desculpa usar essa expressão aqui, inútil, porque briga-se para devolver uma criança que está institucionalizada para uma família que ou não tem a menor condição ou não quer, e quando essa criança finalmente é liberada para adoção, ela já está numa idade em que a dificuldade é muito grande, ela perdeu a chance. E como disse bem o doutor Sávio, aí a saída dos intelectuais, né, dos formadores de opinião, os especialistas, é dizer que a população é insensível, que as famílias que estão na fila para adotar são insensíveis, porque não querem adotar crianças, adolescentes com 14, 15 anos. Só que é difícil, gente. Então, assim, são pessoas que não adotam adolescentes, que querem apontar o dedo na cara do outro, que quer muitas vezes adotar irmãozinhos, né? E tem uma dificuldade imensa. Eu ouvi um advogado, num dos eventos que eu organizei, uma audiência pública, que queria adotar 3 irmãos de idades diferentes, um já com 6 anos. Esse advogado lutou 7 anos para conseguir adotar seus filhos. Um advogado tem condições de fazer isso. Que família pode contratar um serviço de um outro profissional para poder tocar um processo desse? Então, é um tema muito complexo. Mais do que mudar a lei, eu entendo que tem que mudar a mentalidade, tá? A minha leitura da legislação toda, aplicável à adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com as suas modificações, é de que já hoje seria possível modificar a forma de aplicar esse processo. Por exemplo, verificando aqueles casos em que é evidente que não tem como deixar a criança com a família biológica, e já deixar essa criança na guarda provisória de uma família que está na fila para adoção. Porque com isso, quando a destituição efetivamente ocorrer, o bebê já está no seio da família que vai ficar com ele definitivamente. Ele já criou os vínculos, ele já amadureceu. E hoje está se criando uma convicção, e gostaria até de ouvir os nossos entrevistadores nesse sentido, de que o melhor dos mundos para a criança é colocar nas famílias acolhedoras, que são, por princípio, provisórias. Eu não tenho nada contra os programas de família acolhedora, só que eles estão praticamente se substituindo, ou pelo menos atrasando significativamente o processo de adoção. Então, me parece muito mais uma questão de mudança de mentalidade do que de mudança de legislação. Não sei se o doutor Sávio concorda, não sei, gostaria de ouvi-lo. Doutor, pode responder, doutor. Bom, vamos por partes. Primeiro, não é o problema de duração só da destituição do poder familiar, é o problema do início do processo. A fase pré-processual, que é aquela parte que a criança institucionalizada, ela se faz um plano de acompanhamento da institucionalização. Eles chamam de PIA. Enfim, e ali são feitas várias tentativas de reintegração. Para essas tentativas de reintegração não tem estatística. Quantas vezes esse abandono se protrai no tempo? Quantas vezes a criança é devolvida para uma família biológica por ser biológica e por prometer que vai se aprumar, etc. E aquela expectativa é cumprida se fazendo test drive com a criança. E depois a criança retorna ao abrigo. Eu tive a oportunidade, no final da minha carreira como promotor, hoje eu sou procurador de justiça, e no Rio de Janeiro,
há procuradorias de justiça especializadas em infância no segundo grau, com procuradores, que são nada mais do que promotores experientes de cabelo branco, e que tratam exclusivamente desses assuntos, adoção e direito da infância. O que é, assim, é muito interessante ter uma pessoa que só trata desse assunto em segunda instância, junto aos desembargadores que estão tratando de milhões de assuntos e que não tem tempo para se especializar ou para tomar conta de um processo específico. E o procurador de justiça tem a capacidade de fazer defesas e fazer sustentações que são esclarecedoras para o que os julgadores possam julgar. Mas, enfim, o problema é começar o processo. Quando que se propõe a destituição do poder familiar? Depois em que já foram feitas algumas tentativas, o Fábio falou em esgotamento das tentativas de reintegração familiar, que hoje coincide com o esgotamento de possibilidade de qualquer família para criança. Então, o que acontece é que essa ideologia do biologismo, ela se escuda num discurso socialmente adequado, mas, na verdade, é biologismo puro. Quer dizer, aquela família tem direito àquela criança porque o seio natural dela é ali e uma outra solução é artificial, o que é, na verdade, uma inverdade histórica, porque a adoção esteve presente desde o Código de Hammurabi. Quer dizer, havia adoção 3.000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, nós estamos falando de algo que é comum da nossa sociedade. Assim, então, portanto, o problema é a demora não só do processo de destituição do poder familiar, que está escrito na lei que tem que durar 120 dias, mas o papel aceita tudo. Eu posso escrever que dura 10 dias. Mas eu tenho os prazos processuais de citação por edital, eu tenho as complicações da Defensoria Pública pedindo para oficiar a Casa Bahia para saber se a pessoa tem crediário lá, para saber o endereço dela. São questões muito particulares que acontecem nos processos, que só quem está lá dentro sabe. Então, é difícil que ele dure os 120 dias. Mas antes do início dele, ou seja, na hora que o Ministério Público ou outro legitimado, mas geralmente o Ministério Público vai propor a ação de instituição do poder familiar, as tentativas de esgotamento da manutenção na criança na família passaram por cuidados com a sua família, por encaminhamentos a órgão, de recuperação de drogados, de recuperação de alcoolismo, etc., enquanto a criança pode esperar. Ou seja, a criança é uma coisa que foi apropriada por sua família biológica. Isso foi criado uma ideologia para tratar disso. Quer dizer, eu não sei se adianta escrever com mais clareza do que a lei vem sido escrita. Nós temos o artigo 25 do ECA, eu vou trazer esse comentário apenas como um exemplo. O artigo 25 define o que é família extensa ou família ampliada. Quando esse artigo foi criado, lá pela Lei 12.010 em 2009, inclusive os grupos de apoio à adoção apoiaram, porque eles não são contra a família biológica, ninguém é contra uma família biológica que possa ser recuperada e que ame. Nós somos a favor da família que ama. Essa é a família de verdade. Todas as pessoas são a favor de uma família que cuide de sua criança. Mas lá se criou a família extensa e disse que a família extensa é composta por qualquer parente, independentemente do grau de parentesco. Ou seja, pode ser um parente longe, mas desde que ele tenha afinidade e afetividade. Ele tem que ter afinidade, pressupõe uma convivência prévia com a criança. Olha, eu vou tirar a criança do pai e da mãe, porque estão drogados, o pai foi embora, não sabe quem é o pai, etc. Mas tem uma tia que está longe daquele ambiente de drogadição e que se comporta muito bem, e que é madrinha da criança, ela pode se ocupar dessa criança. Então, essa família extensa é viável, preferencialmente pela adoção, porque a adoção torna aquela questão, a segurança jurídica da adoção é muito maior do que de uma guarda, que o parente extenso pode enjoar da criança quando tiver 12 anos e fumar maconha atrás da igreja e devolver a criança para o abrigo de novo. Mas, enfim, a família extensa é um parente com o qual a criança tenha afinidade e afetividade. E se criam procedimentos de busca de família extensa que não são encontrados no primeiro nem no segundo estudo social do caso. O que vale dizer, começa a se procurar parentes longínquos como se tivesse sido criado um poder familiar para parentes extensos. Isso não está na lei. O que está na lei é que eu posso deixar a criança com alguém que ela já ame, com quem ela tenha convivência, que ela tenha confiança. Agora, há ONGs especializadas em criar vínculos com família extensa que não tem vínculos, só porque elas são famílias consanguíneas. Nós estamos regredindo no tempo em relação ao que é humanizante, que é o afeto, que é o cuidado,
e que tem que ser sobrelevado nesse momento. Então, estou dando exemplo de uma péssima interpretação que se faz. Há juízes que procuram parentes extensos para não colocar em adoção. Hoje, a família provisória, a família de acolhimento tem sido uma coqueluche nos assuntos e é algo muito melhor do que uma instituição, do que um abrigo. É um avanço? É. Mas parece que é um avanço para que a família de origem possa se recuperar. Ou seja, subjacente a esse discurso tem sempre a história de vamos evitar a adoção a qualquer custo. E eu pergunto a quem esse tipo de decisão atende, qual o interesse que está sendo atendido? O da criança não é. Então, portanto, esse é o exemplo que eu trago para mostrar que muitas vezes a lei é pessimamente interpretada. Esgotamento de possibilidades da família biológica se dá por uma análise concreta, séria e corajosa da equipe técnica de saber se aquela família tem ou condição de ficar com uma criança ou não. Uma vez eu provoquei uma grande confusão num congresso jurídico, porque eu falei que cada juiz, cada promotor, cada psicólogo, cada assistente social, cada defensor público tinha que botar seu filho institucionalizado por 6 meses para saber o que é, ou por uma noite que fosse, para saber o que é, se colocar no lugar do outro, ter alteridade com quem acorda do pesadelo não tem quem abraçar. É sobre essas pessoas que não põem fogo em colchão, que não fazem rebelião, que não sequestram o monitor, que nós estamos falando. Não são adolescentes em conflito com a lei, nem são presidiários. Não tem mídia a favor. Então, portanto, são essas pessoas que precisam agora ter gente que tenha coragem para defender. Júlio, você falou que fez algumas sugestões aí para o Conselho Nacional de Justiça. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos bebês e de crianças até 5 anos. Quais foram os principais achados dessa pesquisa? E aí, quais foram as sugestões que a Associação Brasileira de Jurimetria deu para o CNJ? Mas eu também queria que você... diante de toda a análise que você fez ali dos dados, dos números, se ficou para você a impressão de que esse processo todo é traumático? Obrigado pelas perguntas. Uma coisa que eu acho bonita da jurimetria é que quando a gente se coloca um passo para trás e pensa nas nossas afirmações como hipóteses de pesquisa, a gente consegue verificar elas nos dados e tomar uma conclusão a partir do que a gente observa, né? E eu acho que isso que é o mais bacana de jurimetria. Então, por exemplo, pode existir um debate de existem ou não existem crianças disponíveis para adotar nesse cenário de crianças que estão participando de processos de destituição do poder familiar ou numa fase prévia, como o doutor colocou muito bem. Se a gente levantar esses números, a gente sabe quais são as crianças, quantas crianças estão em risco e quantas que poderiam ser efetivamente ter uma solução diferente do que se a gente mantivesse a discussão somente no plano de abstrato, né? E eu acho que isso que é bastante interessante no que a jurimetria propõe. E uma das coisas que a gente fez nessa questão das crianças, né, foi estudar qual que seria o impacto na quantidade estimada, na quantidade provável, considerando o tempo do processo e também as probabilidades dele ser efetivamente dele ter um resultado efetivo, quantas crianças seriam adotadas a mais caso a gente reduzisse esse tempo crítico, né, entre a criança estar numa situação difícil e ela de fato ficar disponível para adoção. Se a gente reduzisse esse tempo, quantas crianças poderiam acabar numa situação melhor do que acabar tendo atingindo a maioridade num abrigo, que é a derrota do sistema, né, de certa forma. Uhum. E o que a gente notou é que se a gente reduzisse 1 ano nesse tempo, já seria suficiente para
ao longo do tempo, já ter milhares de crianças adotadas com uma família substitutiva ou de outra, ou com alguma outra solução. Então, eu acho que essa aqui é a principal mensagem que ficou na nossa pesquisa, que foi se para separar a família, a criança da família biológica, que seja só os genitores ou a família estendida, que isso seja feito logo, né, que isso seja feito de uma forma rápida e eficiente. E aí, a maioria das sugestões que ficaram na nossa pesquisa, elas estão relacionadas a algumas sugestões de regras de corte. Então, por exemplo, não achou os pais em X tempo, cita por edital. A criança foi abandonada e está abandonada há X tempo. Você pode adotar alguns procedimentos diferentes, porque essas características dos processos, elas têm a ver com a probabilidade do processo que vai demorar, de fato ter uma solução razoável para a criança ou não. Então, quando a gente entende quais são essas variáveis e muda os procedimentos com relação a isso, aí a gente consegue ter uma estratégia mais eficiente para conseguir resolver o problema das crianças. E aí as nossas sugestões, elas estão relacionadas, a maioria delas estão relacionadas a isso, e colocando no ponto dos bebês especificamente, e crianças com idades menores que fazem parte do sistema também. Uma coisa que a gente identificou foi que a população, e isso é um pouco intuitivo, na verdade, talvez meio óbvio, que a distribuição de idades das crianças que fazem parte da entrega voluntária, que estão disponíveis para adoção por entrega voluntária, ela é totalmente diferente da distribuição de idades das crianças que fazem parte da população que está disponível para adoção por maus tratos, ou por abandono, ou por situações que geraram a destruição do poder familiar. Então, uma possibilidade uma possibilidade que a gente colocou ali no hall de sugestões, né, que não é um hall completamente... não são todas as sugestões que a gente gostaria que de fato fossem implementadas ao mesmo tempo, mas são sugestões, pelo menos para se pensar e para serem consideradas. Era uma campanha de conscientização sobre entrega voluntária, para que, caso esse seja o destino a ser tomado a ser dado para a criança, que isso seja feito de forma consciente pela população e de forma eficiente dentro do sistema de adoção como um todo. Muito interessante essa questão, porque a gente são dados concretos, né, deputada? São questões que não são achismos, são dados concretos de processos que o Júlio está trazendo para a gente, principalmente acho que essa questão final que ele colocou sobre as crianças que são entregues para o sistema. Eu fico pensando, elas foram... A mãe, por algum motivo, entregou ela para o sistema. Por que ela entregou para o sistema e não para um parente? Será que vale a pena fazer essa insistência com o parente? Será que ela já não é uma criança que está apta a ir para outra, para pais que realmente queiram, como o doutor falou, tenho vários... pais que querem, de fato, dar amor para essa criança e dar um lar. Então, será que há uma ponderação aí que poderia ser adotada de uma outra forma? O que a senhora acha sobre essa questão? Eu orientei uma advogada no mestrado, na USP, e ela tem uma visão bem radical, né? Ela sustenta que essa decisão é da mulher, e uma vez a mulher decidindo, depois de passar por uma assistente social, por uma psicóloga, entregar, que nem deveria haver essa consulta à família estendida. Eu sempre respeito muito os meus orientandos, eu não vejo mal, né, na busca da família estendida, mas eu fico no meio termo, né? Nem concordo com Bianca no sentido de que tem que ser radical e não buscar, né, ninguém na família estendida, mas também não posso concordar com o que está acontecendo hoje,
e gostei muito do termo utilizado pelo Dr. Salvo, que é a adotofobia, né? No sentido de insistir numa situação que é flagrantemente, né, inviável. Então, a colaboração dos dois entrevistados de hoje ela é muito preciosa, né, porque é um profissional da área do direito, vamos dizer assim, típico, né, um procurador de justiça com larga experiência que está nos dizendo que existe uma ideologização do biológico, né, que é algo muito ruim em todos os aspectos, sem nenhum demérito às famílias biológicas, mas esse endeusamento do biológico é algo ruim. E temos um profissional que está no mundo do direito, mas que vem de uma outra seara, que é a cadeira, né, das exatas, da estatística, mostrando que o sistema que nós estamos seguindo, como aplicado, porque a legislação não prevê dessa forma, não está dando certo e que os maiores prejudicados são as crianças. Eu estou muito preocupada com uma confusão entre o princípio, que foi o princípio que eu aprendi na faculdade e ensinei para os meus alunos, do melhor interesse da criança, sendo confundido com a proteção do sistema. Né? Eu leio acórdãos de magistrados em que está escrito assim: pelo interesse da criança, vou tirar dessa família que a adotou 10 anos atrás, mas que não foi de acordo com todos os passinhos do sistema. Então, retira do seio de uma família, né, adotiva uma criança amada, porque não houve uma citação lá atrás de uma mãe que quis entregar essa criança para essa família. Então, assim, estão, de alguma maneira, elevando o sistema frio, né, como o maior interesse no processo de adoção. Então, são várias questões que estão chamando a minha atenção. Eu sei que esse é um problema novo, talvez precisássemos... estou introduzindo uma questão nova no nosso debate, talvez precisássemos de um outro programa para poder aprofundar. Um outro ponto que está me intrigando, não sei se apareceu na experiência dos nossos colegas deste debate, mas um desincentivo às famílias adotantes visitarem as instituições. Nesses cursinhos de formação, aquele casal que está querendo adotar, ele é orientado a jamais visitar uma instituição. Ele tem que esperar o telefone tocar e a criança que vai ser atribuída a ele é a que ele tem que aceitar como filho. É como se a busca ativa, né, fosse um mal em si. Vejam que eu não estou dizendo que os casais, os pretendentes, casais ou não, que queiram adotar, não estou dizendo que não tem que passar por todo o processo para habilitação, não é isso. Mas essa proibição de visitar as instituições é também uma proibição da busca ativa. E nessas visitas que antes eram permitidas e agora estão, pelo menos assim, os casos que chegaram até mim e pelo que eu estou levantando, quase que proibidas, essas visitas eram também um meio dessas famílias encontrarem, né, talvez até crianças fora do perfil que elas no primeiro momento gostariam, e se apaixonarem por essas crianças, até crianças mais maduras, crianças com deficiência. Então, é uma elevação do sistema acima, né, da afetividade que deveria marcar esse processo como um todo. Não sei se esses dois pontos apareceram nos trabalhos, né, do doutor Sávio e do doutor Júlio. Se ainda tivermos tempo, Melissa, eu gostaria de ouvi-los, que são dois pontos muito importantes para o trabalho que eu estou fazendo aqui na casa. Tem tempo? A gente já chegou ao final do nosso tempo, deputada, mas eu queria que ambos fizessem as considerações em cima da pergunta, da questão que a deputada colocou, para a gente conseguir amarrar a conversa aí de uma forma que também ajude a deputada a aprimorar a legislação que ela está buscando. Por favor, doutor Sávio. Bom, vou ser bastante objetivo. O princípio do melhor interesse da criança é o princípio mais falado de todos os tempos e menos cumprido. E a nossa principologia está dando aso a qualquer tipo de decisão, porque o princípio passou a ser o entendimento do que o julgador acha, né? Então, assim, nós temos regras de direito material que estão aí, que são constitucionais, que não foram questionadas, precisam ser aplicadas. Quer dizer,
todas as leis, inclusive as recentes, lei do menino Bernardo, apontam pela impossibilidade da manutenção da criança em lugares, em famílias ou qualquer tipo de ambiente que tenha agressão contra ela, que tenha o abandono dela. Então, nós não estamos falando de um debate do que eu acho certo, do que eu acho errado. É preciso salvar as crianças, tem uma norma que me obriga, uma norma cogente, uma norma constitucional. Eu simplesmente não aplicar e ficar colocando a criança em risco, isso sim é inconstitucional. E a deputada me permite, a criança, a família adotiva, a família de amor, ela não é de direita nem de esquerda, ela não tem partido político, entendeu? Então, assim, se a gente conseguir tirar porque o charme ideológico foi colocado justamente para criar esse tipo de preparação que diz que o adotante não pode ir nas instituições. Pois eu digo que está escrito no ECA que, guardado o cuidado com a criança, o adotante não só pode, como deve ser incentivado aí. Nós precisamos incentivar os encontros de amor. Ninguém se apaixona por carta, ninguém casa por correspondência desde a década de 30 do século passado. Então, quer dizer, se eu não encontrar, eu quero uma pessoa linda, um homem lindo de 1,80 m, tal, mas eu encontro um sujeito de 1,65 m e a pessoa se apaixona pela outra porque contou piada, porque foi charmoso, porque isso é o imponderável do ser humano. O imponderável do ser humano já foi presente na vida de várias famílias adotivas que vão para os grupos de apoio à adoção, vão para as instituições, querendo bebê branco parecido com eles até 2 anos de idade, mas se apaixonam por grupo de irmão de 4, 5, 6. Por quê? Porque conviveram com outras pessoas que não realizaram o seu projeto paternal ou maternal através dos métodos normais, naturais. Deram um chute no pau da barraca, como se diz aqui no Rio de Janeiro, me permita a expressão popular, para dizer, olha, já que eu não vou reproduzir biologicamente nesse caso aqui, é melhor eu abrir a minha alma para encontros de amor que sejam diferentes. E aí você tem um grande acréscimo de adoções interraciais, adoções de grupos de irmão, essas que são necessárias também. Então, portanto, eu acho que, para encerrar, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, dizer que foi um prazer, estarei sempre disponível, estou disponível nas redes sociais, meu nome é Sávio Bittencourt, é fácil me encontrar para esse debate. E quero dizer que é importantíssimo nós, nesse século, darmos à criança a prioridade que a Constituição está mandando desde 1988. Enquanto ela estiver institucionalizada, há trabalho a ser feito. Há um absurdo, porque a institucionalização rompe um direito fundamental, que é o direito à família, a família de amor, seja ela biológica, seja ela a família adotiva. Júlio, suas considerações finais, por favor. Depois de uma fala tão bonita dessa, vamos lá. Eu acredito que o Dr. Sávio disse bastante coisa super, super interessante. A única coisa que eu gostaria de acrescentar com relação à nossa pesquisa, para trazer mais um ingrediente para o debate, é que a gente identificou uma grande variabilidade dos procedimentos internos e das características das informações processuais quando a gente varia nas regiões do Brasil. Então, além de tudo, pelo fato de nós sermos um país continental, nós temos uma variabilidade de procedimentos e muitas vezes uma falta de orientação, de treino e de debate sobre o tema para que os direitos da criança, eles sendo a prioridade, a gente conseguindo colocar ele como prioridade, a gente também precisa implementar eles de forma efetiva nas diferentes localidades. E eu não digo só diferenças regionais de Norte, Nordeste, Sudeste, Sul. Dentro da comarca de São Paulo, os foros da comarca de São Paulo já apresentam algumas diferenças de procedimento que impactam fortemente o resultado das ações e, portanto, a adotabilidade das crianças. Então, só esse ingrediente que eu gostaria de trazer a mais para a discussão. E a única mensagem que eu trago é que políticas públicas baseadas em evidências levam a gente a melhores tomadas de decisões. É isso. Deputada, suas considerações finais, por favor. Só queria agradecer imensamente, né? As pessoas podem achar que tem algum tipo de combinação, não teve, né? Para mim é um presente de Deus poder ouvir os depoimentos, a experiência dos nossos entrevistados de hoje,
porque cada um com a sua vivência, né, pôde trazer mais argumentos para o que eu estou tentando mostrar aqui dentro já há algum tempo, com muita resistência, né? Muita resistência mesmo, até um pouco de intimidação, ouso dizer, mas a convicção que fica, né? E para mim foi muito importante poder receber o fato de receber esses depoimentos. A convicção que fica é que nós temos que seguir trabalhando, ainda que a duras penas, para colocar a criança e o adolescente como prioridade de verdade, né? E não as convicções dos grupos que em determinados momentos históricos acabam ganhando mais força e se impondo, né, como a única verdade. Eu também estou à disposição, peço para a Melissa passar os meus contatos, tanto do Dr. Sávio como do Dr. Júlio. Quero, se possível, seguir nesse debate, porque vou precisar de muita força para fazer a coisa evoluir por aqui. Agradeço imensamente mesmo, muita saúde para ambos, e que possam ter muito espaço de fala para divulgar essas ideias que são muito importantes. Obrigada. Muito obrigado. Pois é, realmente, como a deputada falou, não há nenhuma combinação. A gente fez um levantamento, eu fiz um levantamento e aí a deputada, fui interagindo com a deputada não conhecia os entrevistados antes, mas acho que foi muito enriquecedor o tema, e cada um dos debatedores aqui colocaram questões muito valiosas para esse tema que é tão delicado, que é o da adoção. Então, esse foi mais um Ideias e Debates que você acompanhou comigo, com a presença da deputada Janaína Pascoal, do PSL, o Dr. Sávio Bittencourt, que é procurador de Justiça do Rio de Janeiro, e o Júlio Trecenti, que é especialista em jurimetria. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.